Vamos abrir o Blender. Deletar o cubo, adicionar um novo cubo. Não, então o novo Blender, eu não sei se é a minha configuração, tá, que já tá vindo, mas se vem um cubo ou uma câmera na cena, O meu ainda vem. tá? Deixa eu abrir a cena de ontem. Então vamos abrir aqui Blender Live V2. Então eu vou renomear aquela coleção que eu tinha colocado para props e vou salvar cada elemento específico numa coleção própria, tá? Então eu vou a coleção vela, que não, na real acho que eu apaguei a vela, então peraí. Vamos colocar a vela, fica lá dentro. Essa aqui é a vela. Vou criar uma nova coleção e essa coleção. Opa, nova coleção. Tem que estar selecionado Scene Collection, tá? Para ela criar a coleção dentro da Scene Collection. Se tiver selecionado uma coleção, por exemplo, a da vela, ele vai criar uma coleção dentro da coleção, tá? Então olha lá, e essa daqui vai ser abóboras. E vamos começar a brincadeira, tá? Adicionar mesh cilindro. A divisão aqui é uma coisa que vocês vão testar, tá? Eu recomendo valores aqui de 30 a 50, talvez 60. Talvez 60 seja até um pouco demais nas divisões. Vamos começar a fazer essa daqui com 30, tá? E ver o que vai acontecer. Então mantém em 30 esse cara aqui. Entra no modo de edição, Tab. Entra no modo de seleção de faces. E vamos apagar a face de cima e de baixo, tá? Só para ficar um pouco mais fácil a gente visualizar. Então, seleciona a face de cima e de baixo, aperta X para apagar, tá? Ah, mas pode apertar o Delete, pode apertar o Delete, tá? Como outros softwares, mas aqui no Blender foi escolhido o X por ele estar do lado esquerdo do teclado, tá? É um pouco mais intuitivo você usar o teclado só do lado esquerdo para modelagem. Então, apagar, X e seleciona faces, tá? E olha lá que apaguei o componente. Entra no modo X-Ray, vamos para seleção de edges, tá? E agora eu preciso selecionar todo o anel superior ou inferior, tá? Para começar a fazer os ajustes da abóbora. Como é que você seleciona o anel? Você pode fazer sim uma janelinha, tá? Para selecionar, ou usar um atalho do Blender. Anote um atalho, tem um caderninho de atalhos no Blender, que é clicar com o Alt apertado em cima da edge, tá? Então, isso aqui é uma seleção bem comum em softwares 3D, se chama Select Edge Loop, tá? Selecionar loop de edges, tá? Então, Alt e clica em cima da edge e veja que ele seleciona todo o anel, tá? Isso aqui é muito rápido e muito legal quando a gente estiver fazendo a forma final da abóbora, tá? Então, vamos começar. Olha lá, Alt clica. Ivan, eu já tenho uma pergunta aqui Oi, pode falar. sobre como eu realoco o início do mundo pro meio dos eixos. Ah, tá. Isso é eu chamo pegadinhas do Blender, tá? O Blender ele tem um gizmo de apoio que se chama cursor, que é esse cara aqui, ó, tá? Então eu estou deslocando ele aqui só para você ver. O que ele faz, esse cara? Ele tem algumas funções de alinhamento que são bem interessantes. Ele perdeu um pouco a função aqui no Blender 2.80, tá? Ele deixou de ser tão importante quanto era. Mas a principal função desse cara aqui, então olha que eu voltei para o modo objeto. Se eu adicionar, olha que ele não está mais no centro, tá? Se eu adicionar qualquer objeto aqui, ele sempre vai vir com o centro no cursor, tá? Então, uma das funções dele é definir o lugar de nascimento das geometrias, tá? Que você cria. Se você quer que ele volte lá para o mundo, porque né, você às vezes quer modelar como agora a abóbora em relação ao centro do mundo, você vai usar o atalho Shift S e vai mandar lá cursor para a origem do mundo, tá? Cursor toward the origin, tá? E olha que ele pulou lá para o centro, tá? Então, bem sossegado. Voltando às abóboras. Então, deixa um disco fininho para começar a abóbora. E agora é extrusão e escala. E formar a abóbora que vocês quiserem, tá? Vejam aqui no meu render, até vou carregar ele. Olha que eu tenho uma abóbora que é bem achatada, tá? Que é essa daqui.
Deixa eu pegar o Notes aqui, ó. Então essa daqui ela tem um perfil bem achatado. Então eu não modelei uma abóbora, tá? Eu modelei algumas abóboras, tem um trabalhinho. Mas não está desenhando. Não está desenhando em cima. Tá? Então tem essa daqui é um pouco mais gorda, tá? Ela é mais alta e mais gorda. Eu tenho uma pequenininha, que ela tem um perfil, tá? Olha que ela, na parte da boca, ela é mais, tem uma barriguinha e ela é menor nos olhos. Essa daqui, que é grandona também, ela tem um perfil em que a parte de cima é mais fina. Então a minha recomendação para vocês também é modelar algumas abóboras, não somente uma, tá? Então, aqui eu vou fazer uma abóbora que não é tradicional, tá? Achatadinha. Eu vou fazer uma que tenha, por exemplo, a cabeça, a parte de cima um pouco mais comprida. Então, o comando que você vai dar sempre aqui, trabalhar para gerar a tua geometria, é sempre o extrude, tá? Então, é extrude, dá um ESC e move, tá? Então, é fazer essa ferramenta até dar um extrude, dar um ESC, porque olha que ele não está alinhando, então ele está completamente perdido. Eu quero que ele só suba. Se você quiser que ele só suba, você pode apertar Z, tá? Lembrando que o Z é o eixo de cima, ou dá um ESC e seleciona a ferramenta de manipulação, tá? Vejam que a seleção do Edge Loop é bem legal também para definir formas, pessoal. Então, EZ, cala, EZ e escala. Tá? Uma coisa que é legal vocês cuidarem, até porque agora eu vou explicar um pouco da modelagem por subdivisão, que a gente está fazendo uma geometria que está bem tosquinha, procurem ter espaçamentos um pouco mais uniformes nesses loops aqui, tá? Olha aqui, eu vou selecionar eles, tá? Eu não tenho um muito próximo com o outro, tá? Então deixa eles um pouco mais afastados, tá? E caso você queira adicionar um loop aqui no meio, olha que eu deixei um espaço proposital aqui muito grande, tá? Eu quero criar uma barriga aqui, você pode usar o atalho Ctrl R, tá? Ctrl R, e olha que eu coloco o mouse na linha vertical aqui, e ele já até mostra que ele vai criar um loop naquela região, tá? E mexe na escala. Aqui eu tenho a forma inicial da abóbora, nada de super especial. Então depois que você fez uma forma da abóbora, eu agora vou mostrar para vocês o modificador de subdivisão. Então, para quem já acompanha as outras quarentenas, isso aqui é modelagem por subdivisão, só não mostrei o modificador antes, porque eu queria mostrar o modelo simplificado. Então, mais uma vez, vamos lá aos modificadores, entrando aqui na aba de modificador, seleciona a abóbora, entra no modificador e adiciona o Subdivision Surface. Tá? Aumenta o nível desse cara aqui para 3,3, é um bom nível para você visualizar e para ter aqui da abóbora. E lembrem de colocar o Shade Smooth. Olha que estão aparecendo as faces quadradinhas aqui. Então, toda vez que tiver uma forma mais orgânica e curva, botão direito, Shade Smooth. Tá? Então aqui a gente vai fazer a modelagem por subdivisão da abóbora. Tá? A gente só começou modelando antes a forma inicial, mas a partir de agora, se você quiser modelar com o modificador ligado, é possível, tá? Então você pode modelar sem problema com ele, tá? De vez em quando é um pouco ruim para ver algumas edges. Olha lá, essa aqui está escondida, tá? Você pode tentar olhar por dentro e pegar ela lá dentro, tá? Ou ocultar o modificador de subdivisão, tá? Ocultar ou desabilitar ele temporariamente na viewport, clicando no monitorzinho aqui. Tá? Então veja que ele simplesmente desliga por um tempo para que você possa selecionar as edges, trabalhar com elas e depois pode ligar ele de volta, tá? Cuidado com edges muito próximas aqui, tá? Que as abóboras elas não têm cantos muito secos. Por que eu falo isso? Então vamos lá tentar adicionar um Ctrl R. Então vou pegar aqui esse canto e eu vou deixar duas edges bem próximas uma da outra, tá? Olha lá. Não façam isso, só vou mostrar o que vai acontecer. Olha que quando eu ligo o modificador de subdivisão, eu agora tenho um canto bem seco. Tá? Um dos princípios da modelagem por subdivisão é, quanto mais próximo você tiver duas edges, mais canto ela vai marcar, tá? Ela vai criar uma área de tensão ali, tá? E você vai ter um canto mais marcado. Então evitem fazer, por isso que eu falei, evitar
fazer malhas que tenham edges muito próximas. Como é que apaga edge? Seleciona o edge loop, X, e não é edges que você vai apagar, tá? Se você apagar edges aqui, ele vai fazer um buraco no teu modelo, então não é isso. Então é X, dissolve edges. Então quando a gente vai apagar uma edge, que a gente simplesmente quer remover ela, mas manter as faces, você precisa selecionar o dissolve edges, tá? Então, vamos brincar um pouquinho mais com a forma da abóbora. Então vale mais uma extrusão aqui. Então apertei o E de extrusão, vou dar um ESC, mexer na escala. E mesma coisa aqui, eu vou preparar um pouquinho mais esse cara aqui da extrusão, dá um ESC, mexe na escala. E aqui tem uma forma já bem interessante para uma abóbora, tá? É mais uma vez uma abóbora um pouquinho diferente. Então criem várias formas, pode fazer inclusive uma abóbora bem pescoçuda, se quiser, que vai ficar bem legal na cena, tá? Então, chegando nesse formato aqui, próximo passo, fechar o buraco que a gente fez embaixo e em cima. Ah, mas por que que a gente fez? Porque fica um pouco mais fácil visualizar a malha aberta sem as faces. E agora que a gente está com a forma final, seleciona o loop de cima, tá, o que está aberto, e aperta F. Tá? Olha que ele fechou. Então seleciona o loop de baixo e aperta F. Tá? Então não se preocupe com essas pequenas imperfeições que acontecem, elas não vão aparecer. Então pode continuar. Tá? Próximo passo, selecionar algumas edges. Então selecione aleatoriamente, pule pelo menos uma. Tá? Então olha lá, eu seleciono uma com Alt e com o Shift apertado. Então Alt mais Shift agora para adicionar a seleção. Eu vou selecionar aleatoriamente algumas edges, tá? Veja que eu estou pulando às vezes 2, às vezes 3, às vezes um, tá? Então fazendo essa seleção aleatória, tá? Então veja que eu selecionei algumas edges, então lembrando, é Alt mais Shift para adicionar na seleção, só o Alt ele vai apagar a seleção anterior, eu quero acumular a seleção anterior, tá? E agora vem a magia de fazer a abóbora, tá? Qual que é a magia? A escala, tá? Então brinquem com a escala agora, olha lá. Não exagerem tanto na escala, a não ser que se queira que a abóbora tenha uma forma bem mais marcada. Tá? Eu usei escala proporcional, tá? Que é o branquinho, então eu mexi nos 3 eixos, mas veja que na altura, tá? Em Z, ela fica muito marcado. Tá? Então eu volto a escala um pouquinho em Z, tá? Para ficar um pouco menos marcado na parte de cima e na parte de baixo. Tá? Então, olha que legal, já funcionou super bem. Tá? Tem mais um detalhe, mas eu vou repetir o que eu acabei de fazer, tá? Porque esse aqui é o quesito principal da abóbora. Alt mais Shift, selecione algumas edges aleatórias. Então, de vez em quando pule uma, de vez em quando pule duas, deixa algumas com 3, tá? Olha lá. E agora chame a ferramenta de escala e diminua. Tá? Se você acha que a ferramenta não está sensível, que está indo muito rápido e você quer ter um pouco mais de controle de sensibilidade, enquanto você está na ferramenta com o botão do mouse apertado, aperte Shift. Tá? E daí você vai ver que o movimento fica bem mais suave, tá? Então o Shift é o operador de atalho, né? O atalho de operador, para você ganhar precisão na ferramenta. Tá? Então olha aqui com o Shift, ele se movimenta bem mais devagar. Tá? Então diminua no tamanho que você achar correto aqui nas laterais. E lembre de aumentar um pouquinho de volta em Z, tá? Para não ficar tão marcado, senão fica até meio falso essa parte de cima, tá? Então aumenta um pouquinho. Opa, perdi minha seleção. Lembrem que se você perder uma seleção, por exemplo, como eu acabei de perder, o Ctrl Z, que é o undo, tá? Então, o undo, ele volta um comando ou volta vários comandos. Então, vai dando Ctrl Z que você volta alguns comandos que você acha que errou, tá? Então, olha lá, que eu aqui tenho a forma original. Não desselecionem ainda, tá? Caso você tenha desselecionado, volta lá e seleciona de volta as edges que fazem parte dos buracos aqui, tá? Então, se você perdeu a seleção,
Olha lá, estou fazendo de volta, Alt Shift. E selecione todas essas edges, porque, olha lá, que eu não tenho uma boa marcação de vinco entre as curvas da abóbora, tá? Então eu tenho uma geometria bem suave, mas eu quero fazer uma marcação, um vinco nessas regiões que são côncavas, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar uma edge extra aqui. Lembra que eu falei que quando a gente tem duas edges próximas, a gente marca a modelagem de subdivisão. Como é que a gente adiciona uma edge extra? Aqui nesse caso, usando a ferramenta de Bevel, tá? Então ela fica em Edge aqui no menu e você vai chamar o atalho Bevel Edges, tá? Quem já conhece o atalho de teclado é o Ctrl B, tá? E olha aqui, conforme eu mexo, eu vou desligar o modificador de subdivisão um pouco. Ctrl B. Veja que esse operador, ele na real pega uma edge, tá? Um canto, e ele tenta adicionar uma suavização nesse canto, tá? Inclusive esse modificador, até para vocês entenderem, ele cria cantos arredondados. Você não precisa aumentar o número de segmentos aqui, tá? No menuzinho F9, que é o menu que fica oculto aqui embaixo, tá? O valor padrão de 1, tá? Em que eu só tenho uma linha, já super funciona, tá? Caso você queira ajustar o valor da extrusão, o tamanho da extrusão, é só entrar nesse menuzinho que fica aqui embaixo e mexer no If. Tá? Cuidado para não usar um valor muito grande, até para ele não estourar lá em cima, tá? Então olha que esse valor pode dar uma cagadinha aqui em cima, ele fica muito grande. Então use um valor pequeno e veja como isso fica com a subdivisão. Veja que agora eu tenho uma marcação bem mais interessante aqui, tá? Então, assim a gente fecha a forma geral da abóbora, tá, pessoal? Próxima ferramenta que a gente vai usar é quebrar a simetria desse cara aqui, tá? Por mais que a gente tenha os gomos aqui de tamanhos diferentes, ele está super simétrico, tá? Ele está perfeitamente simétrico. Então, o próximo passo é entrar no modo Edit, entrar na ferramenta ponto, tá? de edição de pontos, desseleciona para desselecionar tudo, é só clicar numa área limpa da viewport, então olha lá, clicou em qualquer área limpa, você desseleciona, seleciona um ponto qualquer, tá? Então um ponto, ferramenta de mover, aí eu vou explicar para vocês agora um negócio chamado Proportional Editing, eu nem lembro como é que é no mais o nome dessa ferramenta. E é esse cara que você vai ligar aqui, ó, galera, tá? Então, liguem esse cara aqui, tá? Se, mais uma vez, se no monitor de vocês não está aparecendo porque está apertadinho, o botão do meio do mouse, você consegue mover essa barrinha, tá? Ele fica logo do lado dessa ferradura aqui. Então, clica nele, tá? E o que que ele faz? Quando eu mover agora, veja que uma parte inteira do meu modelo está se movendo, tá? Como que você controla o raio? Veja que quando você, né, eu cliquei e deixei apertado o mouse aqui, aparece um círculo ao redor da ferramenta, tá? Quem tem mouse é o scroll do mouse. Então mantenha apertado a ferramenta esquerda, o scroll vai aumentar ou diminuir esse cara, ou o atalho Page Down, Page Up. Tá? Então veja que isso daqui define a área de influência da ferramenta. Deixa uma área um pouco maior, tá? Até porque o objetivo é você quebrar as perfeições da abóbora. Então agora é adicionar imperfeições, tá? É mover pontos, brincar, cuidado para não deixar ela também completamente grotesca, mas é simplesmente para você adicionar algumas imperfeições que seriam naturais numa abóbora. Veja como ela fica mais interessante, tá? Por não ser mais simétrica. Então, deixem o topo dela um pouquinho mais torto. Veja que tem algumas regiões que são mais retas, outras são mais barrigudas. Então, isso ajuda bastante a você ter essa forma mais orgânica, tá? E lembrem, tá? Não esqueçam, por favor, de desligar essa ferramenta, tá? Porque ela vai influenciar bastante quando você modelar as outras abóboras, tá? Então, quando você estiver modelando tradicionalmente, você não quer essa ferramenta ligada, tá? Então, lembrem toda vez que você usar ela, de desligar. Tá? Se por qualquer motivo você for mover um ponto, uma edge, uma face, e as do lado estão se movendo junto, é porque esse cara está ligado, tá? Então, lembrem sempre de desligar ele para não ter surpresas, tá? Então, olha lá, terminamos a abóbora. Vamos à modelagem do cabinho de cima.
tá? Como é que você modela a cabine de cima? Entra no modo face, seleciona a face de cima. Então, olha que eu selecionei a face de cima, só cliquei nela. Se você está com dúvida se ela está selecionada ou não, desliga rapidinho o modificador de subdivisão. Então, olha lá, ela está selecionada, tá? O que que você vai fazer agora? Quem que se perdeu? O Emanuel Duarte Ah, se perdeu. Então, vamos lá fazer de volta o Proportional Editing aqui. Entra no modo de edição, ponto, pega a ferramenta de transformação, tá? de movimento, e você vai ligar o Proportional Editing, que é esse cara aqui, ó. começa do início da live. Tá guerra mesmo aqui, né, Eu mano? tô- Estão em guerra aqui na quarentena, tá? Com esse cara ligado, o que você precisa fazer agora é clica no eixo que você vai movimentar. Então clica no eixo, pode ser até na bolinha branca agora aqui, porque eu só quero deformar mesmo. E veja que quando você clica e deixa apertado, aparece um círculo ao redor da ferramenta. Tá? Essa é a área de influência do modificador. Tá? Então page down, page up, você aumenta ou diminui, deixa ele maior, tá? A ideia é só selecionar e mover um pouco. Tá? O objetivo é quebrar as simetrias, quebrar as formas que você tem na geometria. Tá? Qual que é a diferença desse cara ligado e desligado? Se eu desligar esse cara, eu só movo um vértice, tá? Ou os vértices selecionados. Veja que ele não move a redondeza, tá? Os vizinhos. Tá? Então, esse cara aqui, ele garante que você vai mover os vizinhos que estão naquele mesmo raio. Tá? Isso é muito legal para você fazer criar essas imperfeições que a gente tem no modelo. Tá? Fazendo isso, próximo passo, seleciona a tampinha de cima, Shift D para duplicar. Olha que eu tenho uma segunda tampinha. Tá? Então, dupliquem a tampinha. Você pode dar um ESC, tá? Então significa que agora eu tenho duas tampinhas, aqui está grudada na abóbora que eu acabei de duplicar, e você vai chamar o comando P, tá? O P vai mostrar esse atalhozinho aqui, o P ele separa, então ele vai criar um novo objeto a partir da minha seleção, tá? Então olha lá, P, Separate Selection, tá? Você pega a primeira opção direto, e veja o que aconteceu ali no Outliner, tá? Eu vou voltar para o modo objeto, vou sair do modo de edição, veja que agora eu tenho a abóbora original, que eu posso chamar de abóbora 1, e eu tenho também só aquela face, tá? Separada, como se fosse um segundo objeto. Isso aqui a gente pode chamar, por exemplo, com cabo. Então vamos lá, para fazer o cabo agora, galera. Então, eu vou sumir com a visualização da abóbora um pouquinho. Então aqui eu tenho uma face só, tá? Pessoal, não tem nada de especial. Entra no modo Edit, seleciona a face. Eu vou fazer uma extrusão. Então, dei uma extrusão, vou dar um ESC agora. Vou aumentar a escala. Eu vou tirar fora o modificador de subdivisão só para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. Até eu me perdi aqui. Então, seleciona a face, extrusão, dá um ESC, mexe em escala, aumenta a escala. Nossa, o que ele está fazendo aqui que eu estou me perdendo? Olha lá o que eu falei do Proportional Editing, Maro. Pra desligar, gente. Desliguem. Desliguem o Proportional Editing, por favor, tá? Senão fica dando erro. Senão fica dando erro, você fica que nem um bobo tentando descobrir o que que é, tá? Olha lá, ele tá ligado, tá? E não estava fazendo o que eu queria. Então sempre lembrem de desligar esse cara aqui, tá? Senão você vai ficar pagando mico que nem eu paguei aqui ao vivo. Então olha lá de volta, extrude, dá um ESC, escala, e agora sim está funcionando, tá? Então veja que eu criei uma primeira extrusão, eu vou na visão topo, tá? E o que que eu vou fazer aqui nessa extrusão, tá? Eu vou pegar todos os da parte de fora aqui, ó, galera, todos os vértices que estão para dentro, então são sempre os pares, lembra que a gente fez um par. Então olha lá, eu fiz uma extrusão, dei a escala,
E agora eu vou pegar os vértices que estão para dentro e vou dar uma escala neles para fora. Eu vou criar tipo uma flor, tá? Porque isso daqui, vocês já vão ver que legal vai ficar na geometria. Então vamos continuar. Eu vou pegar agora essa face maior, eu vou extrusar uma vez para cima. Então EZ, para ela ir para cima. Vamos ver com subdivisão como é que fica isso aqui, só para vocês entenderem e verem o que eu estou fazendo. Eu vou fazer mais uma vez isso aqui, tá? Veja Ivan, que legal que fica com a abóbora. Oi, o, mano. o Cupca perguntou aqui, a minha escala tá indo a partir do cursor. Como mudo para ir do objeto selecionado? Se a tua escala está indo a partir do cursor é porque está ligado aqui, ó, tá? Então, do lado dessa abinha global, você clica aqui e marca Bounding Box Center, tá? Que é o padrãozão. Tá? Ela provavelmente está em 3D cursor. Tá? Eu vou mover essa tampa para cima agora um pouquinho. E veja por que eu fiz aqueles dentes, tá? Veja que legal que fica, tá? Então, valem alguns ajustes aqui depois, se quiser, para que o dente fique perfeitamente casado com a geometria, mas não precisa fazer ajustes tão finos, só assim já fica super legal, tá? Então, eu já vou replicar, só vou mostrar como é que fecha aqui o cabinho, tá? Então, extrude, escala, então é só fazer o cabo na forma que você quer. Se quiser fazer uma curva, você vai ter que fazer várias extrusões, tá? Extrusão, cala. Se quiser começar uma curva, você começa a virar também esse cara aqui. Extrusão. Tá? Veja que legal que fica, tá? Eu vou fazer mais uma vez esse cara aqui. Então, apagar, vamos lá. Seleciona lá no modo Edit a face do meio da parte de cima da abóbora. Duplica, então olha lá que eu tenho uma cópia daquele buraquinho ali. E você agora dá um ESC para ela voltar para a posição original. Aperta P para separar, seleção. O que ele vai acontecer é que ele vai criar um segundo objeto, tá? Volta lá para o modo objeto e seleciona agora o segundo objeto que ele criou, tá? Já vou renomear esse aqui para tampa ou cabo 1. Então olha lá, próximo passo aqui, seleciona a face, vou sumir com a abóbora porque fica mais fácil de editar sem ver ela. Vou desligar a subdivisão também para ficar mais fácil ainda, entra no modo Edit, face, você vai dar uma extrusão e dá um ESC, tá? E agora vai dar uma escala. Vamos mostrar aqui com calma, deixa eu ligar aqui. Então, face, extrude faces, dá um ESC, para ela voltar à posição original. Pega o modificador de escala e aumenta um pouco, tá? Vai na visão de cima, é só clicar no gizmo em Z aqui, ou apertar 7 no teclado numérico. E agora no modo de edição de ponto, você vai pegar todos os interiores, tá? Todas as partes que pertencem a um interior aqui, ó. Fazendo isso, entra na ferramenta de escala e aumenta ela para fora, tá? Volta para o modo da face. A gente não vai mais usar essa face pequena, se quiser apagar elas, pode apagar, tá? Mas você tem que clicar até selecionar a face grande agora, tá? E agora você vai começar as extrusões para cima, que nem foi a abóbora, tá? Então faz uma extrusão para cima, mais uma para cima, diminuindo, mais uma para cima, mais uma, e tá lá, tá? Então aqui vocês podem fazer a forma que vocês quiserem, tá? No meu render aqui, olha que eu tenho algumas formas que são. Diferente, né? Ela Mais formou curvados. tipo um caracol, a abóbora pequenininha, bem curtinha. Aqui a parte do topo do cabo. Aqui também tem uma curvatura legal. Tá? Então, É, é vocês bom ter podem. essas variações, né? Sim, enriquece o desenho, tá? Quando vocês fazem assim, de criar essas variações. Tá? Inclusive, é, é, fica legal, fica bem legal, na real. Você não tem todas iguais com o mesmo tipo
de atributo, tá? Uhum. Eh, Voltando aqui para ligando a abóbora, veja que talvez precise só fazer um ajustezinho de subir um pouco o cabo, tá? Então é só fazer um leve ajuste de subir, tá? Se ele tiver um pouco fora, como tá aqui, brinca um pouquinho com rotação até ele tá certo, tá? Veja que meu ponto de rotação, nesse caso aqui, ele não está no meio do objeto, tá? Ele está lá embaixo. Então, se você precisar ajustar a rotação, é legal que o ponto esteja bem no meio aqui da abóbora. Para fazer isso, seleciona o cabo Object, sete origem, origem para geometria. Veja que o manipulador pulou lá para cima. É mais fácil trabalhar assim, tá? Então, se fazer pequenos ajustes. Então, rotaciona um pouquinho. Não tem problema ficar um pouquinho de espaçamento, tá, pessoal? A gente não precisa ser purista, tá? Se você quiser realmente deixar perfeito, porque está aparecendo, entra lá no modo Edit, seleciona alguns vértices, tá? E com o Proportional Editing você pode corrigir a geometria, tá? Então, o legal do Proportional Editing, tá? Lembra de mexer no raio daqui, é que você pode ajustar algumas regiões da tua geometria daí para ele casar perfeitamente em cima da abóbora, tá? Então, olha lá que esse cara aqui tá um pouquinho para fora, esse cara aqui tá meio para fora também, esse cara aqui tem que subir, tá? Então, olha que assim eu faço um ajuste preciso, tá? Então, se esse aqui fosse um modelo de produção, provavelmente você teria que pensar muito mais. O Elton perguntou se tu usou aquele displacement no global. Não, não, não tem displacement nenhum. Então, olha que com o Proportional Edit ele é uma ferramenta bem prática para a gente fazer pequenos ajustes na geometria, tá? Então, assim eu tenho a parte de cima aqui do cabo, tá? E a gente tem meia hora a gente fecha bem tranquilinho a boca agora. Então vocês podem fazer um bom topetinho, tá? Quiser que venha até pra frente, sabe? Pra ficar um topete meio Elvis, pode ser uma característica bem legal da abóbora, tá? A questão agora, galera, que vocês precisam pensar é qual é a frente da abóbora, tá? Então agora vocês precisam escolher onde vai ficar a cara da abóbora em relação à forma que vocês modelaram, tá? Então pensando que aqui ela tem essa inclinação meio para trás nesse eixo aqui, eu vou desenhar o rosto da abóbora nessa parte aqui, tá? Próximo passo, o rosto, tá? O rosto, na real, usa um recurso que é bem fácil de usar aqui no Blender, que é o modificador, mas antes a gente precisa desenhar ah, né, os olhos, o nariz, se quiser fazer, ou qualquer outro atributo aqui que você queira colocar na abóbora e a boca, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma geometria especial, tá? É uma geometria de curvas aqui dentro do Blender, que se chama Bezier, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai no menu Add, curva, Bezier. Tá, veja que ele criou um novo objeto aqui chamado Bezier Curve, lembra? E lembre também que você tem que sair do modo Edit para fazer isso, tá? É bom estar no modo Objeto, tá? Ele já criou uma curva aqui embaixo, tá? Se você der uma olhadinha, veja que ele já tem uma curva. A gente não vai usar ela. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no modo Edit. Ela já vem selecionada a curva padrão e você vai apagar ela, tá? Então X vértices, tá? Então você apagou, por quê? Porque eu quero criar as minhas curvas, tá? E agora a gente vai fazer a criação das curvas, então é bem intuitivo aqui. Você vai pegar o lápis, não é o primeiro lápis, tá? O primeiro lápis é a anotação, é o segundo lápis, tá? Que ele chama Bezier. O nome dele, na real, vamos pegar o nome aqui dele, não é o Annotate, é o Draw, tá? Então peguem a ferramenta Draw e antes de desenhar, então olha lá que se eu começar a desenhar, ele forma curvas, você vai marcar superfície aqui em cima. Tá? O que vai acontecer é que ele vai projetar o teu Bezier na superfície aqui da abóbora. Tá? Então, voltando, cria um Bezier, entra no modo Edit, apaga a curva Bezier padrão que vem lá dentro, seleciona tudo, X, e apaga, clica no Draw, Surface, e agora dá para começar. Então, agora é só desenhar. Então, desenha em cima da geometria. Não se preocupem tanto com precisão, vou explicar como faz o ajuste da geometria.
tá? Então, legal, fiz a minha forma inicial aqui e agora eu vou brincar com edição, tá? Então, como é que você vai brincar agora com a edição desses caras? Primeira coisa, por que que tá aparecendo esse cara aqui? Deixa eu só ver se eu desligo extras, não é? Relationship, bondes, origens, normais, tá? Não, não esquece que para vocês não vai estar aparecendo, tá? Tá aparecendo para mim por causa do, do que eu estava fazendo antes aqui no Blender. Então, olha lá que eu tenho a curva, mas é muito ruim de visualizar ela, tá? Porque ela tá, algumas regiões elas penetram dentro da abóbora. Então, como uma dica para ficar mais fácil para vocês visualizarem a curva, entrem no modo na aba Object Properties, que é o quadradinho laranja. Lá embaixo em Viewport Display, marquem a opção In Front. Olha a magia, tá? Tudo vem para frente e agora a gente consegue finalmente ver o que está acontecendo, tá? Então, e próximo passo, tá? Para a gente fechar aqui a maneira de brincar com ele, eu preciso agora, então quando eu desenhei, eu marquei para ele desenhar na superfície. Então ele desenha automaticamente para mim em cima da superfície abóbora. Só que agora, se eu mover, ele não vai mais desenhar em cima da superfície, ele vai simplesmente sair da superfície e vai perder esse alinhamento. Para eu garantir que eu continue movimentando os vértices em cima da superfície, você precisa ligar o snapping. O snapping é uma ferramenta aqui do Blender que tem objetivos de você grudar vértices, grudar edges, ou, por exemplo, mover pontos em cima de faces. Tá? Como é que se faz isso? Você liga a ferradura agora. Tá? A gente antes brincou com o Proportional Editing. Você vai ligar a ferradura e marcar faces. Tá? Então, esse cara aqui agora vai fazer o alinhamento automático, tá, para face. Então agora você pode brincar com ele que ele sempre vai tentar projetar aquele vértice na face. Tá? E assim você agora vai brincar e corrigir a geometria. Tá? É, quem já brincou com o Illustrator aqui, ferramenta vetorial, está acostumado com as curvas Bezier em que você tem as tangentes. Tá? Então veja que eu não só tenho o ponto que criou a curva, mas eu também tenho as tangentes que definem a curvatura do ponto. Tá? Então brinquem com o ponto, brinquem com as tangentes, para você ter uma curva bonitinha, tá? Se quiser fazer algumas marcações diferentes. Pode fazer alguns olhos malucos. Tá? Então veja que é possível, controlando as tangentes, fazer formas bem interessantes. Tá? Então se aproximar a tangente, ele cria uma quina seca. Tá? Uma coisa aqui do Bezier do Blender é que ele criou fechado, criou fechado. Ah, aqui ele já criou fechado nessa versão nova. Então aqui está aberto. Ó. Então em alguns casos aqui ele criou aberto, outros fechado. Tá? Se a tua Bezier está aberta, você tem que fechar ela. Tá? Então na direita aqui ele automaticamente fechou, não sei como, mas ele fechou. Aqui na esquerda, no olho, ela está aberta. Como é que você fecha ela? Com o atalho F de fechar, tá? De fio. Então seleciona os dois últimos vértices e aperta F. Daí ele fecha a curva. Então garanta que a curva esteja fechada, tá? Então a abertura normalmente vai acontecer no último vértice que você juntou lá quando estava com o brush. Então, nessa versão que eu estou do Blender agora, que é o 2.90.1, ele já está fechando automaticamente, tá? O que é legal. Então, ajustem. Para apagar um vértice, X, vértice, tá? Se você quiser diminuir um pouco a resolução, então tá pesado aqui, X, vértice. Às vezes menos é mais na edição aqui, então isso aqui pode apagar também, X, vértice. E agora você vai perder um bom tempo fazendo isso aqui, tá? Dá um trabalhinho razoável para você fazer esse ajuste. Então, para adicionar vértices, então você quer adicionar um vértice aqui, por exemplo, para o dente, seleciona dois vértices, tá? E que você quer adicionar um no meio, Segments Subdivide. Tá? Então olha lá que ele criou, opa, atalhos de Houdini não funcionam no Blender. Seleciona dois vértices, Segments Subdivide.
E é brincar, galera. Vocês vão gastar como eu falei, vão gastar um tempinho aqui. Eu gastei um tempo razoável nas montando. nos meus personagens aqui fazendo ajuste para ter uma boa curvatura. Afinal, essa aqui é a característica principal. Veja como os olhos já ficam bem legais, tá? Quando estão, tá? Então, para quem mexe com ferramenta vetorial, é isso daí, tá? Lembrem de salvar. Eu acabei de salvar minha cena, eu não tinha salvo faz um bom tempo, tá? É, próximo passo. Então, depois que você fez isso, então, relembrando, você vai pintar usando o Draw, tá? Vou passar um review rapidão. Você vai criar uma Bezier. Vamos fazer do outro lado aqui. Entra no modo Edit dela, apaga X para apagar, o que vem padrão. Ele vem com uma linha padrão que não faz muito sentido, e normalmente a gente apaga. É, entra no ferramenta Draw, não é o primeiro lápis, tá? Não confunda, é o segundo lápis que tem aqui. Marque a opção Surface e desenhe a forma inicial, tá? Então, desenha aqui uma linha. Entra no modo, na aba Object Properties e marque o In Front na visualização. Tá? Isso vai garantir que a linha fique sempre para frente da geometria, o que ajuda bastante na hora de editar ela. Aqui no modo Edit da curva agora, olha que essa curva está aberta, então feche ela primeiro, aperte F para fazer Fill, tá? Selecionando o primeiro e último vértice, e agora brincar com os pontos e as tangentes. Tá? Lembrando, para adicionar um ponto, seleciona os dois pontos que você quer colocar um no meio, segmento, subdivide, e para apagar é X. Tá? Só isso. Tá? E tudo isso aqui eu estou fazendo com o snapping ligado, tá? Snapping de face. Tá? Snapping face. Então é bastante coisa, mas quem se perder, volta um pouquinho no vídeo aqui. Tá? Até porque é uma ferramenta bem prática para a gente desenhar linhas em 3D. Tá? Ivan, até quando que é pra fazer, pra entregar a cena? Tecnicamente não é oficial, tá, galera? A gente vai amanhã ou quinta-feira a gente vai saber. Tecnicamente a live é na quinta da semana que vem, mas não é uma data oficial ainda. Tá? Então vocês têm aí mais o que 8, 9 dias para vocês trabalharem com calma. Então, mas não é uma data oficial. A gente tá vendo na escola ainda também o possível dia da live, tá? Então, terminando isso daqui, galera, próximo passo, duplicar essa Bezier, dar um ESC. Por que que eu dupliquei? Porque se eu precisar mexer nessa Bezier depois, o que eu vou fazer agora vai destruir ela. Então, duplica a Bezier, some com ela da viewport e eu vou trabalhar na nova Bezier, que é a Bezier 001. Por quê? Agora, para eu conseguir fazer o booleano, eu preciso converter ela para polígono. Tá? O booleano é uma opção de você fazer diferenças ou união de volumes aqui dentro do Blender, tá? E ele não funciona com curvas Bezier, então a gente precisa converter o Bezier para polígono. Isso significa que se você quiser fazer qualquer ajuste na Bezier, e se você converter ela, você perdeu a malha original. Então isso acontece bastante nas cenas, de você duplicar uma geometria e deixar ela lá por desencargo, tá? Então, com a segunda Bezier selecionada, a primeira está oculta e guardada ali, botão direito em cima dela, Convert to Mesh. Tá? Aparentemente não mudou nada, tá? Ele manteve a mesma forma, mas se eu entrar no modo Edit e em vértices, veja que agora eu tenho um monte de vértices, tá? Então isso aqui agora é um polígono, tá? Ele não é mais é, uma linha do tipo Bezier, tá? Então o que que eu fiz? Eu dupliquei a Bezier por backup, tá? Peguei a segunda Bezier, botão direito, Convert to Mesh, entra no modo Edit, seleciona a Edge, seleciona tudo agora que está todas as edges, tá? Lembre de fazer a seleção com o X-Ray ligado, e eu vou fazer duas extrusões, uma para dentro da abóbora e outra para fora. Você também, ao invés de fazer duas extrusões, talvez seja até mais fácil, gente, Uhum. colocar para fora um pouquinho a primeira linha, tá? Então, não precisa de duas extrusões, só mova para fora um pouquinho essa primeira linha, e daí sim faça uma extrusão, dá um ESC, porque não tem direção, ou aperta X se você quiser já fazer direção em X. Aí você vai fazer uma extrusão agora para dentro, tá? Em X. Ok. Ainda aqui no modo de edição,
você vai selecionar tudo. Como que seleciona tudo? É o atalho A do Blender, então aperta A no modo face, tá? E daí um F, tá? O que que o F faz? O F dá um fio, deixa eu ver se deu certo o fio aqui, deu certinho, deu certo sim, tá? Então, eu achei que não, nem sempre dava certo, mas essa forma que está um pouco mais complexa, propositalmente ele funcionou, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fechei aquela linha, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês como estava. Tá? Quando você fez o extrude, na real você extrusou uma edge, tá? Ela ficou aberta, mas o booleano precisa de sólidos para funcionar. Tá? Como é que você faz? No modo face, seleciona tudo apertando A e depois aperta F. Tá? E daí ele fecha a geometria. Ela está aparecendo na frente porque eu tenho o infront ligado. Tá? Então veja que quando eu estou com o infront ligado no 3D é meio estranho. Então você pode desligar o infront agora, que ele vai estar mais correto. Veja que o mover para frente eu não movi o suficiente, tá? Olha que eu tenho regiões que ainda estão ruins aqui, tá? Eu tenho que passar para frente por completo, tá? E lembrem de desligar o snapping, tá? Veja que eu mantive o snapping ligado. Quando você vai mover, a tua geometria fica pulando que nem louca, tá? O que acontece? O snapping está ligado, ele está tentando colocar a transformação em cima de uma face, tá? Então desliga o snap. Olha lá que agora está correto, tá? Então eu não tenho nenhuma face da abóbora atravessando. Então vamos fazer agora os modificadores. Então já tem uma subdivisão. Seleciona a abóbora. Próxima parte é deixar a abóbora sólida. Tá? Eu vou fazer isso aqui só com a abóbora visível. Então eu vou adicionar um modificador de Solidify. O próprio nome já fala tudo. Ele não muda muito visualmente porque ele está fazendo a solidificação para dentro, tá? Mas se olhar em wireframe, veja que eu já tenho umas linhas duplas. E quando eu mexo na espessura, olha lá que ele começa a criar a espessura da abóbora. Então, com a espessura ligada, próximo passo daí sim é chamar o modificador de booleano. Como que funciona o booleano? Olha que ele é bem simples, em teoria tem intersecção, união, diferença e objeto, não tem mais nada de especial. Então, deixa em diferença, clica no picker e seleciona a geometria que a gente acabou de criar das curvas, tá? Eu não preciso mais visualizar essa geometria das curvas, e aqui eu já tenho a malha meio que funcionando. Veja que tem uma região aqui, e foi até bom acontecer isso, que tem uma emenda, tá? É porque a parte interna da minha geometria de curva não foi muito profundo. Então você pode ajustar isso. Então olha lá, vou visualizar só essa geometria, que é a geometria do sorriso, seleciona a face do fundo delas e afunda um pouco mais. Tá? Então veja que ela tem que atravessar por completo, tanto a região externa quanto interna. Tá? Aqui causou inclusive um erro estranho. Olha lá que aqui tem um errinho. Então, esse é o mundo dos booleanos, tá? Booleano tem. Deixa eu ver se consigo mexer nos overlappings aqui. Booleanos, eles são cálculos que não são tão precisos, tá, pessoal? Então veja que ela funciona super bem aqui na boca, funcionou no olho esquerdo, tá? Mas não funcionou no olho direito, tá? O que que pode acontecer, tá? Então, esse erro foi meio proposital quando eu estava desenhando a Bezier, tá? E se isso acontecer no modelo de vocês, tem algo a ver com normais. Eu não tenho tempo de falar de normais, eu vou explicar só como corrige aqui dentro. Tá? Então, some com a visualização da abóbora, liga Bezier, e aqui no overlay, marque a visualização de Face Orientation. Tá? E olha que um desses caras aqui está vermelho. Tá? Ele é a É, parte mal é do a parte objeto. mal. Tá? O que você precisa fazer? Entra no modo de edição, seleciona esse cara aqui. Tá? Então seleciona só esse cara, mexe, normal, flip. Tá? Então, voltando lá para o modo objeto, vamos ver de volta, Face Orientation, sem o X-Ray, agora está tudo azul. Então, o que, que eu fiz? Mesh, normal, flip.
tá? E daí ele inverteu. E existe um segundo erro aqui também, que é do booleano. Então veja que agora aqui está correto. Aqui não está correto, tá? Veja que está estranho essa geometria aqui, tá? Ela tem um buraco marcado. O que você pode tentar fazer é movimentar um pouco a face de trás do booleano para ver se corrige, tá? O booleano, mais uma vez, são aproximações e eles podem apresentar problemas naturais, tá? Então, booleano é algo que normalmente eu falo para os meus alunos não usem, mas nesse caso aqui é mais rápido fazer por booleano, tá? Eu não sei porque aqui não está funcionando, que estranho. Deixa eu dar uma olhada dentro aqui. Ah, ele se perdeu porque entrou talvez muito para dentro. Vamos tentar deixar um pouco mais menos profunda essa face aqui para ver o que acontece. Eu acho que tá batendo em cima também. Suando ao vivo, galera. O Blender resolveu trollar. O Blender está me trollando. Isso é um pouco do booleano, gente. O booleano tem disso também. Booleano, ó, como que eu corrigi né, o booleano aqui? Eu fui movendo até ele Pra funcionar, encontrar uma tá? forma. O que que acontece aqui nessa versão de Blender, e é por isso que eu vou recomendar para vocês ir na versão 2.91, tá? Não na 2.90, tá? Eu não tenho aqui a 2.91 até porque eu instalei. A versão 2.91 tem um sistema de booleanos melhores, tá? É bem melhor do que esse booleano aqui da versão 2.90, que eu estou tendo inclusive mais problemas do que deveria estar para apresentar na live. Veja que aqui inclusive o Maron tá rindo ali, mas booleano é uma tristeza. Viu, gente? O Ivan também sofre com 3D. Não tem como não sofrer com 3D, tá? No Blender 2.91 vocês vão ter um booleano com menos problemas, tá? Porque ele usa um novo algoritmo e ele não está ainda na versão 2.90. Então vocês vão precisar entrar lá no blender.org, downloads, e não vão abaixar esse Blender aqui. Vocês vão entrar lá embaixo em experimental, tá? Aí vocês vão abaixar a versão do Blender 2.91 beta, tá? Quem quiser já pegar a versão alpha 2.92, eu não brinquei com ela ainda, não sei o quanto está estável, mas a 2.91 está começando a ficar interessante. A 2.91 tem um booleano que vai gerar menos problemas para vocês, tá? Então vai ser bem mais estável vocês usarem. Inclusive eu usei o 2.91 e eu esqueci para a live de hoje que eu tinha usado o 2.91, tá? Veja que aqui eu corrigi os problemas, então é bem normal a gente movimentar a geometria de subtração para corrigir os problemas, tá? Mas mesmo assim aqui nessa versão eu tenho uma face aberta, tá vendo? A Cris comentou aqui se resolveria colocar o booleano antes do Solidify. É, Vamos tentar, tá? Pode ser, nesse caso aqui, pode ser que funcione. Eu tenho uma versão do Blender 2.91, então se colocar o booleano antes do Solidify, nesse caso funciona, tá? Funciona estranhamente. Opa, que esse aqui é o Solidify. Não porque daí ele vai fazer as faces laterais dela ficam assim. Eu vou abrir o Blender 2.91, galera, que foi o que eu usei aqui. Então deixa eu abrir a cena 2.91. E vamos ver como é que fica o booleano. Então, olha que aqui o booleano já funcionou, tá? Então, usem o booleano na versão 2. O Demibeto perguntou se ele tem que desinstalar o 2.9. Não, galera, não precisa, tá? Brinquem também com a espessura do Solidify, tá? Por causa do booleano, ele dá problemas até aqui no Blender 2. Tá? Então 0.05. Então eu brinquei com a espessura do Solidify, ele ficou um pouco melhor, tá? Então usem o Blender 2.91. Esse é o Blender 2.91, tá certo? 2.91, sim. É. Mas não tem o tradicional aqui. Deixa eu catar as minhas versões de Blender, galera.
2,90, 2,91, 26/10. Deixa eu ver se é essa versão que tem um booleano novo. Eu acho que pra quem tem o Blender da Steam, não é só instalar por cima. Baixando o 2.91, ele é um arquivo portátil, gente. É Então é exato. só extrair e usar ele. Fica de boa. Qual versão de Blender eu peguei o novo booleano? O, Galera, eu vou postar no a, Discord até para não perder mais tempo aqui com a versão de booleano. a Malu tá Mas perguntando aqui que ela não tá conseguindo ver onde tá o erro. São as manchinhas da borda do olho? são o erro que está acontecendo é aqui. Veja que aqui ele fez o fechamento, ele criou essa face aqui, tá? Então ele criou a face do buraco, tá? E a face interna. Olha que no olho ele não criou essa face. Tá? Veja que eu estou conseguindo ver por dentro da abóbora. Tá? Então, Booleano é uma ferramenta que sempre vai ter surpresas. Tá? Eu sabia que ia ter surpresas aqui na live, mas para modelar esse cara aqui por técnicas de subdivisão dá um trabalho razoável, a gente não ia conseguir fazer na live. Então, é melhor a gente aprender a corrigir alguns problemas do Booleano e a gente pode ajudar vocês lá no Discord também para corrigir esses problemas, tá? Eu vou refazer aqui, a gente tem 10, 15 minutos, então dá de boa, tá? Veja que aqui ele não criou a face, tá? O que eu posso tentar fazer é diminuir um pouquinho o thickness do Solidify, tá? E ele meio que corrige, tá? E para fechar a abóbora, então, só para encerrar o Eu, assunto abóboras aqui. Oi, Mano. eu queria dizer que o Ivan tava fazendo suspense, gente. Ele sabia que ia resolver. Ele estava Não, esperando. é, Booleano podem ter 500 erros possíveis de mexer com booleanos, tá? Eu estava tentando descobrir qual é o Blender que tem um booleano melhor, mas o meu Blender 291 aqui não tá com essa versão de booleano melhor, tá? Booleano é algo que sempre vai ser problemático em todos os softwares, tá? Mais o que implementaram agora no Blender é um pouco melhor, tá? Só não está na versão 2.91 que é o que eu tinha downloadado aqui, eu tenho que fazer alguns testes em qual versão está. Eu coloco lá no Discord como uma informação geral para vocês, tá? Para fechar aqui, galera, veja que como eu estou com Shade Smooth, ele começou a criar umas linhas pretas aqui na minha geometria, tá? Isso tem a ver com a suavização do Shade Smooth. Se eu colocar Flat Shade, ele corrige, mas daí a minha abóbora fica toda facetada, tá? Então mantenha em Shade Smooth e você vai adicionar um quarto modificador aqui, que é o Edge Split. Tá? Não precisa entender o que Edge Split faz, mas ele literalmente quebra as edges e separa elas por ângulo, tá? E assim eu tenho uma geometria finalzinha e bonitinha, tá? Então olha lá, abóbora modelada. Eu vou refazer todo esse processo do booleano, que é um caos, como vocês perceberam. Então, eu vou, na real, Mara, o objetivo da live é traumatizar os alunos com booleano para vocês Ô, nunca mais quererem usar booleano. Não, tô brincando. Tá? Alguns processos de modelagem utilizam booleano, tá? Processo de mecânica, por exemplo. Mas lá na mecânica, no software de mecânica, eles utilizam modelos paramétricos, que não são modelos poligonais que a gente tem aqui. Então, o booleano lá na mecânica funciona muito bem em relação ao que a gente tem aqui na computação gráfica. Tá? Alguns softwares têm booleanos um pouco mais estáveis e o novo booleano do Blender que está entrando ele é bem melhor, tá? A gente tem menos problemas, tá? Vamos lá, eu vou apagar tudo isso aqui de volta. Vamos criar tudo de volta. Então eu tenho aqui. Pois a BZ, a Grace tinha perguntado que ela tinha se enrolado com a Então, BZ. duplica a Bezier, tá? Para você ter um histórico, caso você queira editar. Eu acho que na parte inicial ainda, Ivan. Tipo, de como eu acho que snapar ela, fazer o snap dela. Cria uma Bezier, 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 curve, Bezier. Entra no modo edit e apaga a Bezier que está dentro. É padrão do Blender, você tem que apagar coisas triviais. Seleciona a opção Draw e Surface, tá? Se você não deixar em Surface, ele vai desenhar num plano, tá? Em relação ao cursor, o que é ruim. Então deixa em Surface que ele desenha em cima da superfície, tá? E aqui você vai desenhar à vontade, tá? Então olha que ele desenha tudo que se desenha aqui, ele desenha em cima da superfície, tá? Então é desenhar. Depois que você desenhou,
em cima da superfície, você tem que ir para o modo de edição normal. Então você não vai mais criar geometria, só que se você mover o vértice aqui, ele não vai alinhar com a superfície, tá? Ele vai perder o alinhamento. Então você liga o snap de face. Brinca com a geometria, só que é ruim visualizar a geometria, então eu dei aquela dica de ligar o in front, ok? Então você visualiza. Para fechar a geometria é F, para apagar um vértice é X, vértices, e para subdividir, seleciona dois vértices, subdivide. Tá? E daí só isso. Brinca e forme as formas que vocês querem. Tá? Mexa nas tangentes. Com isso já dá pra fazer também um fantasminha, gente. Dá para fazer uma fantasminha, dá para fazer bastante coisa. Tá? Terminando isso, lembra, duplica a geometria, tá? E agora vamos ao booleano, que é o caos na Terra, mas é um processo que a gente precisa dominar, porque de vez em quando ele é uma solução mais rápida, tá, do que realmente modelar. Se fosse modelar essa face aqui, ia dar um bom trabalho, né, Maron? Modelar por subdivisão isso daqui, a gente ia suar um pouco. Sim. Então, booleano, independente dos probleminhas associados ao booleano, em alguns lugares se pode usar, porque ele é realmente mais rápido, tá? Botão direito converte to mesh. Então, ele converteu para geometria poligonal já, tá? Então, entra no modo de edição de edges, seleciona tudo. Lembre de selecionar tudo sempre com X-Ray, tá ligado? Ou aperta A para selecionar tudo. Move para frente e faz uma extrusão para trás, tá? Você pode dar um ESC agora para chamar o manipulador ou apertar X quando você está na manipulação. E veja que meu cursor está completamente maluco, tá? Quando isso acontecer, é o snap ligado, desliga ele, tá? Então, puxa lá para trás. Eu vou pôr o meu olho um pouco mais para o lado, que é um dos problemas que está causando o olho. É ele estar muito junto à parte externa aqui e o booleano está se perdendo. Então, deixa ele um pouquinho mais próximo. Tá? Então, eu tenho o olho agora e eu preciso fechar. Então, sempre que você está trabalhando com booleano, geometrias fechadas, tá? Seleciona tudo com atalho A, F, tá? Então, vamos lá. Eu vou sumir agora com o Bezier Curve 2 aqui, que é minha nova face. Seleciono a abóbora. A abóbora já tem um modificador de subdivisão. Eu vou adicionar um Solidify. O Solidify ele cria uma espessura. Tá? Olha que eu vou criar uma espessura para dentro. Não precisa ser uma grande espessura. Vou criar um booleano também. Então, no booleano eu indico o Bezier Curve 2. Tiro o X-Ray para ver se tem algum probleminha. Aí veja que nem aqui ele pegou a parte interna da diferença. Tá? O que precisa fazer é só diminuir um pouquinho o Solidify. Tá? Normalmente quando mexe no Solidify ele corrige esses probleminhas. Tá? O ruim é que a gente não pode ter uma abóbora tão espessa. Tá? Mas eu vou descobrir qual é o Blender que está com a versão de booleano nova. Tá? Eu posto no Discord que vocês vão ter um pouco menos de problemas. Lembrem de visualizar as normais. Tá? Caso você ainda continue tendo problemas com o booleano, seleciona a curva Bezier, marque Face Orientations aqui no Overlay, tá? Viewport Overlays. E olha que tem uma que está vermelha. Então o que você vai fazer? Entra no modo de edição, seleciona só esse cara aqui, com o X-Ray ligado, lembra do X-Ray está ligado, e vai em Mesh, Normal, Flip. Volta lá, desliga X-Ray. Pode desligar o Face Orientation, senão vai ficar tudo azul na tua cena, que é ruim de visualizar. E tá lá a geometria. E para corrigir por último essas malhas que estão pretas aqui na geometria, você vai em adicionar modificador, Edge Split. Tá? E com isso a gente fecha o modelo da abóbora. Tá? Veja que é simples, mas dá um trabalhinho. A gente está explicando aqui 1h30 já. E vão acontecer bastante imprevistos, tá? Então, o Booleano é uma ferramenta que vai dar alguns imprevistos, então é por isso que é importante vocês irem no Discord lá para tirar essas dúvidas conforme forem acontecendo. Veja que ficou bem legal essa abóbora aqui. Eu vou colocar no render lá. Ela ficou meio com um narigão aqui nessa parte do dente.